Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez a gente está na segunda etapa da pintura do Uno. Vou mostrar para vocês como é que está sendo. Vamos começar agora. Tá com os preparativos tudo aqui, já limpamos a garagem. Já colocamos as lonas, né, de novo, com os calços embaixo. Preparamos a mesa. Eu ainda não montei a pistola, vou mostrar para vocês eu montando a pistola aqui com os bicos e tudo, fazendo a limpeza antes, que eu já fiz a limpeza para guardar. Agora eu vou fazer uma limpeza rapidinha antes. Estamos aqui com os materiais, né? A tinta, esse thinner mais barato de limpeza. Eu expliquei todos esses materiais no vídeo da primeira etapa. Se você não viu, acho que vai estar em algum lugar aí em cima. E os outros materiais de diluição. E aqui eu não falei na primeira etapa, mas a gente também está usando uma touca para não cair cabelo, essas coisas na pintura. Beleza? Aí para não pegar pó, peneirinha e as tintas. E as máscaras. O copo de catálise está aqui, a gente já vai começar a mexer na tinta, mas eu queria mostrar para vocês como que vai ser a pintura aqui das peças. Essa é a segunda etapa da pintura, eu também falei isso na primeira etapa, como que eu dividi tudo. Se você não viu, vai estar aí. A gente vai começar dividindo essa segunda etapa em 3 etapas, porque a gente tem quatro peças para pintura, é o capô, as 2 portas e a tampa traseira. Como eu tô pendurando essas peças aqui, o capô é uma peça muito grande, ele vai acabar ficando muito próximo da outra peça. Então não tem como pintar o capô e mais uma peça junto. Então tem que pintar inicialmente o capô separado e aí depois pintando de 2 em 2. Então por isso que a gente vai dividir em 3 partes. Vou pintar o capô, depois eu vou pintar a tampa e mais uma peça e no final eu vou pintar mais uma porta, alguma coisa assim. Eu ainda não sei como é que vai ser. Eu decidi começar pelo capô porque é uma peça maior. Eu já vou ter com a catálise total da tinta, né? Não vai ter aquela dúvida no final, se deixar o capô pro final. Ah, é uma peça grande, pode ser que não dê o tanto de tinta, aí eu acabo tendo que catalisar mais. Enfim, o capô já vou começar de início, que eu tenho mais certeza que eu vou conseguir pintar ele sem precisar parar para catalisar a tinta e tudo mais. A gente já limpou tudo, ó. Tem uma lona aqui atrás, uma lona lá na frente. Eu comprei esses vergalhões, eu cheguei a falar nos vídeos aí para trás da preparação. E eu tô pendurando as peças, eu acho assim mais fácil para mim. Tá me ajudando bastante a estrutura que eu fiz da garagem. E eu consigo pintar aqui por trás, sem tocar na peça, pintar a parte da frente. E aí eu não preciso de um cavalete atrapalhando, porque geralmente o pessoal bota um cavalete como se fosse um cabideiro mesmo, que trava a peça. E ele acaba ficando na frente. Então acaba que você tem que dar um jato aqui assim, para não pegar no cavalete. Mas enfim, tá dessa forma. A gente optou em botar uma espécie de cabo de vassoura aqui para inclinar a peça. Inclinando a peça, eu evito não, né? Mas diminui a possibilidade de escorrer a pintura, porque na última demão de tinta tem que dar uma carregada a mais para vir o brilho. E como eu não sou muito experiente, acaba que pode acontecer de escorrer. Eu inclinando a peça, principalmente na parte de lá, que é a parte mais visível, né? Eu diminuo um pouco essa possibilidade disso acontecer. Mas antes a gente acha que vai começar pintando pela parte de trás, porque qualquer névoa que caia para cá, depois a gente vem e coisa. Provavelmente vão ser 3 demãos de pintura. Por trás e na frente. O capô é uma peça que pega muito calor, então a gente vai dar mais demãos para ficar bem mais resistente à pintura. E tentar carregar bem na parte de trás para já vir um brilho, porque é uma parte mais difícil de polimento. E na parte da frente, caso não venha um brilho tão forte assim, a gente consegue polir e aí resolve isso tranquilo no polimento, entendeu? Mas o segredo é não deixar a parte de trás ficar fosca. Então um capricho maior já na parte de pintura para evitar precisar fazer um polimento em alguma parte. Mas isso aí no final tem como resolver qualquer problema desse tipo. Mas estamos aqui preparando para as pinturas. Já foi passado o desengraxante e agora a gente vai passar o pano pega-pó. Uma dica que eu dou, que eu percebi na primeira parte da pintura, como eu sou iniciante, eu não tinha feito isso na primeira etapa e acabei percebendo um erro. Dá para consertar tranquilo, mas aqui eu já não vou cometer mais erro. É a respeito dessas entradas que tem todo carro quando você vai pintar, o capô, porta, tem essas partes que não é muito acessível e acaba acumulando certo cisco, poeira ali dentro. Então antes de pintar a peça, antes de passar o desengraxante, dá um jato de ar dentro desses buraquinhos todos, para evitar que esses ciscos saiam e caiam na tinta no momento da pintura. Isso aconteceu na parte de dentro do carro, eu não fiz essa parte da etapa e acabou caindo alguns ciscos na pintura que dá para tirar na lixa tranquilo e depois polir. Mas se você fizer isso antes, você evita essa dor de cabeça. Então é uma coisa que eu aprendi na primeira pintura e é uma dica interessante para quem está se aventurando a pintar aí pela primeira vez, beleza? Então pessoal, agora eu só vou mostrar para vocês aqui como que eu faço a montagem da pistola, a regulagem que eu faço nela para iniciar a pintura, que eu vi algumas pessoas falando sobre isso, mas não tão especificamente. Então eu vou mostrar o que eu estou fazendo aqui, não sei se vai dar certo para todo mundo, mas para mim funcionou na primeira etapa, eu vou repetir agora na segunda etapa. Eu guardo a pistola geralmente assim,
ela bem desregulada, porque eu limpo ela antes de guardar, então ela tem uma mola aqui. Se eu não montar, eu evito de deixá-la guardada com a peça aqui, vocês vão entender por quê. E aqui eu já iniciei um pouco da desmontagem dela, já está totalmente desmontada, mas é porque a gente troca o bico dela. Para pintura com tinta PU e tinta poliéster, geralmente o pessoal gosta de usar o bico 0.4, é um bico mais fino, que pulveriza melhor a tinta. Agora, já que a pintura no primer, que é um material mais grosso, mais viscoso, a gente utiliza o bico 1.7, que é todo esse kit aqui. O bico 1.7 consiste dessas três peças. Essa parte aqui, essa pontinha aqui do bico, que tem um anel O-ring aqui, e a agulha. Então, isso é um kit de bico 1.4. Então, toda hora que você vai trocar o kit, você tem que trocar essas três peças. E eu não deixo montado, guardado, porque tem um O-ring aqui, que ele faz a vedação. E como eu tenho que desmontar para fazer a limpeza depois do procedimento, eu evito de montar de novo só para guardar, porque mais para frente eu posso ter que tirar, igual eu estou tendo que tirar agora, e evita do O-ring ficar pressionado lá dentro. Então eu já desmonto para fazer o procedimento e guardo ela desmontada. Se eu precisar botar outro bico quando eu for usar ela igual eu estou usando aqui, eu simplesmente monto outro bico. E uma dica que eu percebi é que você tem que rachar esses O-rings aqui na ponta. É bem simples a montagem. Mas o que acontece é que se você rachar ele seco, com o tempo você tira coloca para pintar, tira para limpar, coloca para pintar, tira para limpar, ele acaba estragando. Já estragou alguns outros O-rings meus. Esses O-rings não é muito difícil de você achar. É O-ring comum, se você levar na loja lá, você consegue achar. Mas uma dica que eu tô usando aqui é dar uma gotinha de óleo bem no O-ring. Aqui até que foi muito. É só para umedecer o O-ring mesmo, e ele, quando você rachar ele ali, ele não rasgar o O-ring. Dessa forma você consegue preservar bastante o O-ring. Eu passei a fazer isso. Essa parte não vem tinta por causa da rosca, entendeu? Então não tem a possibilidade de contaminar a tinta com óleo. Até porque eu vou passar um thinner aqui. Então esse óleo, qualquer óleo que vazar lá pra dentro vai sair com thinner logo no início. Mas isso evita também você desgastar o O-ring e ter que trocar o O-ring constantemente. Então o início da montagem é só você rachar aqui, ó. Ela vem, toda a pistola, acredito eu, vem com a chave própria dela. Inicialmente isso aqui é muito bem apertado, então acaba que estragando, quase que estraguei a chave. Mas depois que você tira a primeira vez, isso não exige uma força muito grande. É só encostada, igual o carburador mesmo, já está pronto. Aí você montou lá a ponta da frente, você vem com a agulha própria para um bico 1.4. Você vai entrar ela aqui atrás. E ela tem um retentor lá na frente, você sente que ela entrou no retentor. Já encaixou, ela entra pressionada, entra até lá. E agora você pode vir com a mola aqui atrás e a regulagem de vazão de tinta. Eu não deixo pressionado tudo, porque eu vou mostrar para vocês que eu regulo depois. Aqui já está funcionando a agulha. Agora eu venho com a última parte, ela tem um anel de teflon aqui, me parece. Esse eu já não coloco óleo, porque ele fica em contato com ar, entendeu? Se o óleo vazar lá para dentro, pode contaminar minha tinta com ar. E ele é de teflon e não tem um desgaste muito grande, pelo que eu percebi. Então agora é só rachar aqui. A única coisa que eu tento evitar é, no momento da pintura, fazer isso daqui com ela pressionada, porque quando você tem a opção de jogar com o bico assim, que o leque vai sair dessa forma, você é melhor para pegar superfície que você não tem muito movimento dessa forma aqui, você consegue pintar melhor assim. E se você rotacionar o leque assim, você pinta da forma comum, que o leque abre assim. Então quando está bem apertado aqui, eu evito de ficar rodando várias vezes, porque no meio da pintura você precisa mudar essa posição. Eu evito de fazer ficar rodando várias vezes para não estragar o anel de teflon que tem aqui. Então eu dou uma leve folgadinha, rodo, mexo ele e aperto novamente, para não estragar o anel. Tirando isso, e depois vem com um copo. Agora, antes da pintura, eu costumo jogar um thinner, sacudir bem e dar uma sprayzada nela com o thinner para limpar qualquer impureza que tenha ficado aqui dentro, cisquinho e tudo mais. Dentro do copo, mesma coisa. O copo eu também já deixo limpo aqui, porque não tem como tirar mesmo. Mas eu dou uma passada com pano para tirar a cascadinha de tinta e tal, que possa cair e entupir. Mas tirando isso, é assim que eu monto a pistola, e essas dicas aí que eu percebi que melhora o funcionamento da pistola. Uma outra dica que eu percebi também é dar uma leve gota de óleo nessa válvula que tem aqui, logo no pino dela, porque alguns momentos a válvula costuma ficar sem lubrificação. Essa válvula é que faz a liberação do ar e corta a liberação do ar. Quando você aperta, ela libera o ar, e quando você tira, ela corta o ar. Quando ela fica sem lubrificação, ela demora a retornar. Então você tira o dedo do gatilho, a pistola continua soltando ar. Então às vezes você quer estancar a pintura de alguma forma, e quando você tira, ela continua ainda soltando por meio segundo, mais ou menos assim. Você sente um delay. Então é só lubrificar ela aqui direitinho, que ela consegue voltar normalmente, e aí evita esse tipo de problema também. No meio da pintura você pega o meio desprevenido quando isso acontece.
Sobre a regulagem da pistola, eu pinto a maioria da peça com 2 voltas e meia. Eu fiz uma marcação, não sei se vai dar para aparecer aqui. Simplesmente raspei aqui com a chave de fenda para ter uma marcação. Então, quando eu vou fazer a pintura final da pistola, da peça que eu estou usando aqui, eu estou usando com 2 voltas e meia, que é o que o pessoal, a maioria, recomenda aí para o Big 1.4. Então eu deixo ele, eu tarraxo até o final, ou seja, fechei a saída de ar, saída de tinta, só tá saindo ar no caso, e eu solto 2 voltas e meia. Como eu tenho a marcação, eu consigo ver direitinho. Aqui eu dei uma volta, 2 voltas e meia. Isso aqui eu uso para finalizar a peça. A terceira demão, a segunda demão, eu vou com essa vazão de tinta bem carregada. Agora, como eu vou pegar alguns cantinhos logo de início, quando a gente começa a pintura, a gente começa pegando os cantinhos e depois vem pintando a parte maior, eu provavelmente vou reduzir essa vazão de tinta para não acontecer de escorrer, porque o leque vai estar um pouco mais fechado. Então eu vou reduzir mais ou menos para 1 volta e meia e fechar um pouco o leque. Quando eu vou fazer essa finalização da peça com 2 voltas e meia, eu mantenho o leque no máximo de abertura. Quando eu vou pegar os cantinhos, eu deixo o leque um pouquinho mais fechado, mas isso é intuitivo, na hora você percebe, dependendo do lugar que você vai pintar. Nunca uso o leque fechado total para tinta, porque aí a chance é maior mesmo de escorrer, a não ser que seja um lugar bem pouco. E aí quanto mais você reduzir o leque, mais você reduz a vazão de tinta, porque se você reduzir o leque e manter a vazão de tinta, vai sair muita tinta concentrada num ponto, então a chance de escorrer é bem alta. E todas essas eu uso com a pressão solta no máximo. Eu regulo a pressão através do meu manômetro de pressão aqui, que é a pressão que é estipulada pelo fabricante. Se eu não me engano, entre 30 e 40 libras, alguma coisa relativa a isso. Tá escrito sempre na lata da tinta. Mas tirando isso, essa regulagem que eu faço na pistola, essa verificação que eu faço toda vez antes de usar, e a limpeza antes de usar, eu jogo simplesmente um thinner, sacudo aqui, esse thinner mais barato que eu compro, e faço um spray bem forte, assim, com a pressão máxima, para tirar qualquer impureza que tenha dentro dela, porque eu já fiz a limpeza da pistola depois que eu terminei o outro procedimento, beleza? Então eu vou continuar a catálise da tinta aqui e depois volto para mostrar para vocês como é que tá ficando. Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui, finalizamos a pintura do capô. Dessa forma que ficou a parte de trás dele. Não sei se tá dando pra ver, tá um pouco de névoa aqui por causa da tinta que a gente acabou de aplicar. E a parte da frente ficou dessa forma aí. É uma peça que eu não esperava isso, percebi na hora, mas foi uma boa opção ter começado por ela. Ela consome muita tinta, é uma peça fechada, né? E é frente e costas, 3 demão. A segunda e a terceira bem carregada para vir brilho. E ela é como se fosse uma peça comprida aqui assim, entendeu? Se você virar a parte de trás e abrir aqui, então é uma peça que gasta muita tinta. A gente fez 500 ml de tinta e a gente gastou para pintar na primeira etapa 600 ml. A gente gastou para pintar o carro inteiro. O carro inteiro não, a parte do cofre e a interna inteira do carro. Então só nessa peça foi exatamente 500 ml de tinta. Então é uma peça que consome muita tinta comparado ao que a gente já havia pintado com 600 ml. A gente achou que 500 ia dar para pintar todas, mas erramos aí, né? Mas como a gente tem um galão, tá tranquilo. Agora a gente vai seguir para a pintura das portas e da tampa traseira. Mas ficou dessa forma aí o capô. Conseguimos pegar todos os cantinhos. Gostei bastante da parte de dentro. Tá dando para ver bastante reflexo, mas acho que é por causa das ondulações, acaba que o reflexo pega. Aqui não tá dando para ver reflexo porque é uma chapa lisa e a luz não tá pegando direito. Mas tá bem brilhante também. E ainda vem lixamento, pintura, então vai melhorar ainda mais esse brilho. Acho que esse brilho vai praticamente duplicar o acabamento final. Beleza? Então vamos para a próxima parte. Fala pessoal, finalizamos aqui o serviço. Terminamos com as 2 portas sendo pintadas agora. Já começamos a desmontar. Eu lembrei que eu não tinha finalizado o vídeo. Aí foi muita correria. As outras 2 estão ali. A gente deixou pro lado de cá. Agora a gente vai passar para lá para botar os carros aqui, né? Aí ficou assim, ó. Eu comecei a pegar outras manhas de pintura. As últimas peças ficaram até melhores. Vai evitar muito trabalho na hora do polimento. Mas ficou muito bom mesmo. Já tá dando pra ver um brilho muito bom. Achei que tinha acabado a bateria aqui. Mas tá dando pra ver um brilho muito bom dos 2 lados. Aqui. Lá vai ficar meio difícil de mostrar pra vocês. E as 2 portas aqui pintamos por dentro da porta também. Mas foi só um jatinho só. Só pra não ficar de outra cor e sujo, né? E aqui ficou dessa forma do lado de cá, ó. Ficou muito bom, a lata ficou lisinha. Tem um ou outro cisquinho e tal, mas isso aí a gente ainda vai lixar ela tudo e fazer o polimento. Acredito que vai sair tudo aí no polimento. O brilho veio
E vai vir bem mais depois do polimento também. Conseguimos pintar todos os cantinhos. A intenção era essa, né? Desmontar, pintar as peças separadas, justamente para pintar os cantinhos da porta, sem escorrer, sem nada. Então, acredito que por uma primeira pintura de carro, acho que tá ficando muito bom o serviço. Aí depois eu vou me dedicar agora no polimento, né? Como tem coisas para fazer depois dentro do carro, eu acredito que a gente não vai montar logo. Quando terminar de pintar o carro, já não vai montar direto as peças nele. Vamos esperar um bocado. Eu tô querendo botar um motor para depois montar o capô, que me facilita, eu acho. Então, ainda vai demorar um cadinho. Essas portas vão ter que ficar penduradas aí pelo menos uns 2 dias. Para eu poder depois botar no chão, alguma coisa assim. Então vai pensar nisso. Mas a gente fica por aqui. Acho que era mais isso que eu queria mostrar no vídeo. Deu tranquilo para fazer a pintura. Gastamos, se eu não me engano, 1,1 litro de tinta. O capô gastou bastante tinta. Gastamos 500 ml no capô. Deu a conta certinha. E mais 600 ml nas portas e na tampa. Foram 3 demãos. A segunda e a terceira bem carregada. Para vir bastante material e brilho também. Que a gente tem mais chance de polimentos depois, entendeu? Ficou uma camada mais espessa. E por dentro aqui, se eu não me engano, foram 2 demãos só. A parte de trás das portas e do capô não. Do capô foram 3 demãos, porque é uma peça que recebe muito calor do motor. Então a gente decidiu fazer uma camada mais bem dada na parte de dentro também do capô. Foi o que fez gastar mais tinta. Beleza? Mas é isso aí. Vou ficar por aqui. Se você não viu a primeira etapa, que a gente pintou a parte interna do carro e o cofre do motor, você pode clicar aí, deve estar aparecendo em algum lugar. Dá pra você ver, lá eu também falo a quantidade de tinta que eu gastei. Então até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!